E aí, rapaziada do segundo ano do ensino médio, estamos começando outra aulinha de revisão. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de ética antiga e hoje o tema é Sócrates. Como eu disse na aula passada, a virtude vai ser o ponto principal para as análises dos filósofos do período antigo, justamente por eles entenderem que a virtude é o ponto fundamental da ética, é o elemento essencial da ética. E Sócrates não vai ser diferente. Sócrates vai entender que a ética é a potência, é a capacidade que o sujeito tem para desenvolver uma ação por excelência, uma ação para o bem. Vamos destacar aí, pessoal, alguns pensamentos aí importantes da filosofia moral de Sócrates. Primeiro fundamento importante que a gente tem que entender é que Sócrates entendia que a natureza humana estava naturalmente votada para o bem. E ele defendia justamente que a ação do homem na polis, que a construção do sujeito na polis, se dava justamente pela compreensão do que é a virtude. Então, isso significa dizer que a virtude é elemento da razão e ela pode ser compreendida pela razão. Por isso que Sócrates pregou na sua filosofia que a virtude ela pode ser compreendida racionalmente. Em contrapartida, se a virtude é um ponto de conhecimento em que a razão pode se debruçar sobre as questões da virtude e conhecer o que é agir virtualmente, desenvolvendo as suas capacidades, as suas habilidades naturais. Por outro lado, o mal ele passa a ser visto como uma ignorância, né? Como uma ausência de sabedoria. Isso significa dizer que o sujeito sem conhecimento ele pode praticar o mal. É óbvio que o sujeito sem conhecimento pode também praticar o bem sem esta compreensão, mas o conhecimento aí, o ato virtuoso vindo da razão, ele tem como base justamente a compreensão do que é a virtude e a compreensão do que é o sujeito na polis. Ok? Esse é um resuminho aí da filosofia socrática em relação às questões éticas, às questões morais, e na próxima aula vamos lidar aí um pouquinho com Platão. Galerinha, eu trouxe para vocês aí um quadro comparativo entre a filosofia socrática e a filosofia sofista, justamente para a gente entender como cada um observava, cada um compreendia a virtude. Enquanto Sócrates via que a virtude ela era absoluta, ela poderia ser buscada pelo conhecimento e, portanto, a virtude é imutável, né? Se nós pensarmos aí nas ideias de justiça, de honestidade, essas características, segundo essas virtudes, segundo Sócrates, elas são imutáveis, elas são absolutas e podem ser compreendidas para a razão, né? Por outro lado, os sofistas entendiam que a virtude ela era mutável e ela era relativa. Isso significa dizer que a virtude muda de um indivíduo a outro, né? Se nós pegarmos aí o conceito de justiça, ele pode variar de um indivíduo a outro, e mais ainda, a aplicação dele pode ser relativa, ele pode ser entendido de um modo por um outro sujeito e de um outro modo por um outro sujeito, né? Por isso que os sofistas vão dizer que a virtude, que a moral, na polis, ela é fruto de uma convenção social, ok? Até mais!